Se você gosta de distopias corporativas como Ruptura, onde o trabalho consome identidades e o absurdo vira rotina, acho que você também vai gostar de A Fábrica. Escrito pela autora japonesa Hiroko Oyamada, aqui você vai ver uma mistura de Kafka com Murakami e uma pitada de humor para criticar o nosso vínculo doentio com o trabalho. Se você não me conhece, meu nome é Catarina e esse aqui é o Para Ler Melhor. Falando sobre a história, imagine uma fábrica enorme, cinza, que se estende pelo horizonte, que é tão grande, mas tão grande, que ela tem supermercado, posto de gasolina, conjunto habitacional e até uma ponte que desafia as leis da física. Todo mundo ali dessa cidade acaba conhecendo alguém que ou trabalha ou já trabalhou na fábrica, mas ninguém sabe exatamente o que essa fábrica produz. A fábrica possui vários departamentos e setores que são divididos por biombos, assim, divisórias, e os funcionários eles não podem interagir entre si ali dentro. E o pior é que nenhum funcionário sabe 100% do que está fazendo. Eles são reduzidos a tarefas que são repetitivas, monótonas e absurdas. Aqui nós vamos acompanhar 3 personagens. Uma moça, que ela é recém-formada na universidade, e ela recebe o trabalho de receber documentos e colocá-los na fragmentadora. Tem um rapaz aqui que ele é pesquisador e ele acaba recebendo a oferta de trabalhar na fábrica porque ele foi indicado pelo professor dele. Só que a proposta é muito esquisita, porque ele vai para ser o responsável pelos terraços de musgo. Mas no final das contas, o trabalho dele acaba sendo organizar gincanas escolares. E o terceiro personagem é um cara que ele já trabalhava em alguma empresa no departamento de TI, só que ele foi demitido e ele acabou se candidatando a uma vaga na fábrica como revisor de texto. Então ele recebe os textos impressos, ele marca no texto o que precisa ser revisto com caneta vermelha e ele devolve os textos. Mas no final das contas ele também não sabe para que servem esses textos, né? E aí, todos eles têm um líder que parece ser onipresente. O cara surge do nada e desaparece do nada também. E o que é que esses 3 personagens têm em comum? Eles representam a nossa servidão voluntária ao sistema, porque todos eles, antes de entrar na fábrica, tinham ambições. Só que, pelas circunstâncias da vida, eles acabaram aceitando, né, os seus respectivos trabalhos na fábrica. Por quê? Porque a fábrica pagava bem, pagava um salário relativamente acima da média. Então, todos eles acabaram trocando propósito por estabilidade. Mesmo que o trabalho seja repetitivo, alienante, né? E a autora, ela vai brincando com essa falta de distinção entre os personagens. Porque os capítulos são não alternados claramente, mas os personagens, eles meio que vão falando um em cima do outro, então você não sabe quem está falando. Porque é isso que a fábrica faz. Faz com que todos pareçam iguais, apagando as suas individualidades. E falando sobre o ritmo do livro, aqui nada acontece, e é isso que assusta. Nós temos animais inexplicáveis, nós temos o tempo aqui que vai se dilatando, e a linha tênue entre realidade e delírio some. Então, a fábrica, ela é uma metáfora ao capitalismo tardio. Porque você tem um Deus cruel que comanda tudo e que quer devoção, mas que nunca revela qual é o seu plano. E o genial é que mesmo no tédio que os personagens e que os leitores sentem, nós vamos criando motivos para que os personagens continuem ali, e eu criei motivos para continuar lendo esse texto. E ler a fábrica é nunca descobrir o que exatamente a fábrica produz. E é justamente essa a genialidade da autora, porque ela não te entrega respostas fáceis. Ela vai te jogando dentro desse universo absurdo, porque o trabalho aqui é um ritual vazio. Ele é repetido dia após dia, como um culto mesmo a um Deus desconhecido. O tempo se distorce, porque 15 anos se passam num piscar de olhos. 15 anos se passam como se fosse uma semana. E a identidade dos personagens vai se dissolvendo na rotina da fábrica, como se eles fossem, e acabam sendo, né, engrenagens
substituíveis. E o mais assustador de tudo isso é você reconhecer pedaços do seu mundo nessa distopia. Porque me deu aquela sensação de que a burocracia é sem sentido. Sabe quando a reunião poderia ter sido um e-mail e aquele chefe que parece onipresente? Tudo isso estava presente no livro. Então, assim, a fábrica, no final das contas, ela não produz um produto que a gente nem sabe o que é. Ela produz alienação. E no final, você fica se perguntando, né? Quanto da minha vida eu estou dando voluntariamente a um sistema que eu nem entendo, sabe? Então, se você quiser ficar com o livro na cabeça, é uma boa pedida. Mas, se você quer um livro com começo, meio e fim, fuja, porque esse não é um livro para você. Porém, se você gosta de histórias confusas, que você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E pensando, nossa, mas isso aqui é uma metáfora que faz muito sentido, então A Fábrica é perfeito para você. É um livro curto, mas cada página é um soco no estômago ou um tapinha nas costas, né? Do tipo, relaxa, tamo lascado junto. Falando sobre referências que eu enxerguei nesse livro, a primeira que eu posso falar é o Processo, do Kafka. Por quê? Sabe essa burocracia absurda e a sensação de impotência diante de um sistema opressor? É isso que a gente vê no Processo. Porque o Joseph K., ele é acusado de um crime que ele não conhece e ele precisa provar a inocência dele em um labirinto de tribunais inalcançáveis. É desesperador. Um outro livro que me lembrou muito foi o 1Q84 do Murakami, porque você tem dois mundos paralelos, uma seita misteriosa e personagens presos em realidades alternativas. E tem a mesma atmosfera inquietante de A Fábrica aqui, só que com uma narrativa um pouco mais expansiva. Uma outra referência é O Homem Duplicado, do José Saramago, porque um belo dia um professor descobre o seu sósia e entra em crise existencial. Porque existe aqui uma questão de perda de identidade e perda de sentido na rotina, justamente por conta da alienação do trabalho. E todas essas obras, elas têm o mesmo ponto, que é crítica social e uma pitada de desespero existencial. E aí, você topa entrar nessa fábrica sem saída? Comenta se você também já se sentiu um triturador de documentos da vida real. E não se esquece do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tchau!